Olá, alunos, olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que temos por objeto de conhecimento para esta aula? Vamos lá? Bom, na aula de número 23, nós vamos falar sobre danças de salão. Por detalhamento, vamos falar sobre o soltinho, samba de gafieira, salsa, zouk, cúmbia, valsa e kizomba. Embora tenha aí muitos estilos de dança de salão nesse detalhamento, nós vamos limitar a alguns deles que nós vamos conhecer na nossa aula. Vamos lá? Bom, e antes de nós adentrarmos especificamente no conteúdo de dança, vamos falar um pouco de um aspecto que está presente não só nas danças, mas basicamente em todas as atividades físicas deste universo, deste vasto universo da educação física. Olha só, o movimento, né? O movimento ele está presente ali, se nós pararmos para olhar, em todas as fases da nossa vida, né? O ser humano ele se movimenta em todas essas fases. Desde a concepção, quando nós ainda somos espermatozoides, nós já percebemos movimento, né? E se a gente parar para prestar atenção, até depois da morte, o corpo, mesmo que já não esteja realizando atividade, não tem atividade elétrica no corpo, o último ATP já foi quebrado, e ATP é um tópico para vocês, quem sabem, pesquisarem depois aí, né? Mas a gente ainda tem alguns movimentos, alguns espasmos musculares, né, que são perceptíveis. Então, o movimento ele está presente ali ao longo de toda a nossa vida e até uns instantes depois. A gente percebe também esse movimento nas manifestações do nosso corpo. Como assim? Mesmo antes de nós desenvolvermos a fala, né, o texto continua, no movimento já existiam manifestações como arremessar, lançar, correr, saltar e até mesmo dançar. Nós observamos isso lá nos homens primitivos, que a gente chama comumente de os homens das cavernas, né? Eles não falavam, mas eles realizavam esses tipos de movimento, né? Essas manifestações do corpo, algumas utilizadas aí para sobrevivência, outras utilizadas ali como forma de culto ou como simples manifestação do corpo. Se a gente parar para olhar esse aspecto no nosso Brasil, no nosso chão, né? A história conta sobre a manifestação de dança ali dos povos originários, citadas ali nas primeiras cartas no período da colonização. Então, a gente percebe ao longo da história, tanto do ser humano quanto a nossa história enquanto sociedade, a gente percebe o movimento, as manifestações do corpo, tudo isso acontecendo. Por que eu estou falando de movimento? Porque o tópico da nossa aula envolve movimento e manifestações do corpo. Nós vamos falar sobre danças de salão, sobre dança de salão, né? E o que são essas danças, professor? Bom, tá aqui, ó. A dança de salão ela tem as suas raízes na Europa do século XV e ela evoluiu a partir de danças populares e de corte, tá bom? Com o passar do tempo, essas danças elas foram se transformando e se espalharam pelo mundo, incorporando algumas influências culturais de diversas regiões. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um padrão dessa dança lá do século XV, que é a dança em pares, né? Porém, alguns elementos foram agregados de culturas, como vou explicar para vocês. Imaginem, né, o estilo que os povos originários ali, os povos originários, os afrodescendentes, tinham um movimento mais solto do quadril, algo que os colonizadores consideravam pecaminoso. Então, esses elementos são mais característicos de uns estilos de dança do que em outros. Se a gente parar para olhar essa dança de salão no Brasil, olha só, a dança de salão ela alcançou um destaque no século XIX, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, onde era praticada ali pelas elites sociais, né, nas festas populares. Mas se a gente parar para se perguntar o que diferencia a dança de salão dos demais estilos de dança, né? A gente vai ter outros estilos, outros tipos de dança. Qual é a diferença entre essas duas? Bom, a gente já começa a compreender. A dança de salão ela é caracterizada por ser uma dança em pares, né? Geralmente um casal,
a dama e o cavalheiro, como a gente chama a roupagem ali de quem realiza a performance, com foco e conexão, com foco na conexão e comunicação entre os dançarinos. E vai envolver aí uma grande variedade de estilos, cada uma com suas técnicas e ritmos próprios. Embora esse finalzinho fala das técnicas e dos ritmos, se a gente parar para observar, quando nós aprendemos a base da dança, né, muda pouquinha coisa, mas você aprende a fluir e modificar ligeiros aspectos para adequar os movimentos de um estilo para o outro. Bom, entre os estilos mais conhecidos estão o bolero, a valsa, o tango, o forró, que vocês talvez tenham mais afinidade, e o samba de gafieira. A dança de salão ela exige uma habilidade em condução e segmento, além de ritmo, postura e elegância nos movimentos executados. Não basta simplesmente mexer, jogar, né? Existe uma variação dos estilos mais contemporânea que tem se desprendido um pouco desses padrões. Porém, quando a gente fala de dança de salão, esses são alguns dos aspectos que são característicos dela. Para a gente ter um visual melhor, a cartela mostra para a gente aí alguns desses estilos de dança de salão. Nesta aula, né, nós temos aí 4 estilos, nós vamos falar especificamente de um, que é o samba de gafieira. Porém, antes de aprofundarmos aí sobre o samba de gafieira, a gente vai falar um pouco sobre o samba propriamente dito. Vamos deixar ali a gafieira de lado, vamos falar só do samba. Vocês podem estar se perguntando o que é o samba, professor? Bom, o samba é um gênero musical e de dança, né, que ele vai ter raízes afrodescendentes, afro-brasileiras, originário ali da Bahia no final do século XIX. O samba urbano, que evoluiu ali no Rio de Janeiro, ele tem influências das batucadas africanas, do maxixe e outros estilos musicais. Se a gente parar para observar, a gente vai ter uma variação gigante que se enquadra aqui nesse termo samba. A gente vai ter aquele samba que remete um pouco àquela música do pagode, mais suavezinha. A gente vai ter o samba que é tocado no carnaval, que já é uma batucada mais forte. A gente vai ter o samba dentro das expressões populares brasileiras, né? Quando algo vai dar certo, né? Vai dar samba. Quando alguém, porventura, vai cair em alguma situação errada, né? Vai sambar. Enfim, a gente vai perceber o samba não só como estilo, como gênero musical e de dança, mas também dentro dessa variação linguística maravilhosa que a língua portuguesa tem. Bom, ele ganhou popularidade no início do século XX e se consolidou aí como um dos principais símbolos da cultura brasileira. Para a gente entender por que essa popularidade, por que essa facilidade de ganhar espaço, né? O samba, olha só, ele tem algumas características únicas, particulares, e ele é caracterizado aí por um ritmo sincopado e alegre, marcado pela percussão de instrumentos como o pandeiro, o surdo, o tamborim e o agogô. As letras, geralmente, elas abordam temas do cotidiano, além de festas e celebrações. Talvez por essa comunicação, né? Imagina, as pessoas se identificam porque fala do povo, fala da luta do povo, fala da vida, em muitos contextos, da vida do pobre, da vida na favela, né? Algumas canções trazem ali algumas letras relacionadas a paixões, amor, então cria certa afinidade porque tem um contexto que se conecta com a realidade. E talvez por essas características é um estilo que encanta, que invade os locais e pega, né? Fica. Essa é uma das razões. Em termos de dança, olha só, o samba é conhecido por seus movimentos rápidos e vibrantes, com ênfase ali nos quadris e nos pés. Existem várias formas de samba, incluindo o samba de roda, como falei para vocês, olha só, o samba enredo, o samba canção e o samba de gafieira. Como nós vamos falar de dança de salão, nós não vamos nos ater a esses outros
estilos, essas outras formas de samba. Nós vamos falar somente do samba de gafieira, que é esse estilo de dança de salão que aparece para nós. Bom, esse estilo é um estilo tipicamente brasileiro, né, de dança de salão. E para a gente conhecer um pouco dessa história, ele surgiu no Rio de Janeiro na década de 1940, nos salões de dança conhecidos como gafieiras. Esses locais eles eram frequentados por pessoas de diversas classes sociais que iam dançar ao som do samba, do maxixe e do choro. E olha só que curiosidade, a gafieira, inicialmente, esse termo, né, era visto como um termo pejorativo, como se estivesse diminuindo aquele lugar por conta das classes que se misturavam ali. Ele passou a designar os salões populares e depois, por ter essa designação, né, passou a ser o estilo de dança que lá se praticava, o samba de gafieira, tá bom? Aquele estilo que o pessoal dançava passou a ser uma característica, uma referência daquele lugar que deu nome ao estilo, ao samba de gafieira, que hoje, embora lá no início tenha ganhado essa conotação pejorativa, hoje, para você adentrar a uma academia e começar a treinar, começar a praticar o samba de gafieira, já não é tão, vou dizer assim, acessível, sabe? É necessário investimento, tanto nas roupas, nos sapatos, no equipamento, né? E, claro, tempo, bons profissionais para ensinar a dança de salão e o samba de gafieira, né? Dança de salão como o samba de gafieira, não se encontram em qualquer lugar. Então, são profissionais raros e requer um investimento para a gente conseguir desenvolver aí a expertise dentro do samba de gafieira, tá bom? Mas é um estilo maravilhoso brasileiro que vale a pena a gente, de repente, conhecer. Se porventura nos falta recursos, vamos recorrer aí à acessibilidade das mídias sociais, dos aplicativos que nos permitem assistir vídeos e começar ali como iniciantes. Depois, você começa a frequentar ali os bailes e, quem sabe, desenvolver aí a sua carreira como dançarino ou dançarina de samba de gafieira. Um pouco mais sobre as características particulares desse estilo, olha só. O samba de gafieira é um estilo de dança que combina a base do samba com elementos de outras danças, e a gente vai ter um mix ali do tango e do maxixe. O tango, embora tenha aquele estilo mais refinado, mais os passos mais retilíneos, né? A gente vai perceber um pouco desses passos no samba de gafieira, porém com uma velocidade mais acentuada, tá bom? E um pouco do molejo, da brincadeira com os quadris ali que a gente percebe no maxixe. Perfeito? Um pouco mais sobre essas características, olha só. Essa dança ela é caracterizada pela elegância e pela postura firme dos dançarinos, com movimentos precisos e, ao mesmo tempo, fluidos. A condução ela é um elemento essencial e a dança ela envolve muitos giros, quedas e passos elaborados. Perfeito? Todos esses aspectos são embalados por um ritmo que a gente conhece agora na cartela, olha só. O ritmo do samba de gafieira ele é marcado pelo compasso binário, geralmente com um andamento moderado a rápido. Perfeito? Então é um ritmo binário, a gente vai ter ele em 2 tempos, basicamente, e essa condução ela vai ser ali como vou dizer, numa velocidade de moderada a rápida, tá bom? Não vai ser uma dança leve, suave, como uma valsa, por exemplo. Um pouco mais sobre o ritmo, olha, a música que acompanha o samba de gafieira, ela tem um forte componente percursivo, com ênfase nos instrumentos tradicionais do samba. E a gente vai ter ali os instrumentos de corda, os instrumentos de percussão, aqueles que citei para vocês lá no começo, tá bom? O pandeiro, o agogô, o surdo, a gente vai ter esses elementos. Os dançarinos, eles devem ser capazes de interpretar a musicalidade e as variações rítmicas, adaptando seus movimentos conforme a música. E esse é um aspecto fundamental quando nós observamos o desenvolvimento de um dançarino, né? Ali no ambiente, no salão de dança, tendo em vista que ele vai executar aqueles giros, aqueles passos, aquela exibição coreográfica maravilhosa. Tá bom? Então ele precisa ter essa sensibilidade para
compreender essa mudança, essas nuances que vão acontecer ali nos instrumentos, na forma como acontece a música. Para a gente entender e, claro, que para a gente ter um contato mais prático com este estilo de dança, eu preparei um vídeo maravilhoso para vocês assistirem agora. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Sou Agni Encarnação, profissional de dança de salão há quase 20 anos e vou estar passando para vocês algumas informações sobre o samba de gafieira. O samba de gafieira ele surgiu no século XX, no Rio de Janeiro. Porém, ele tem origem africana, porque ele vem do machixe, que inclusive na época, no surgimento do machixe, a sociedade ela não aceitou, ela não aprovou por conta da sensualidade que existia na movimentação. Quando chegou no Brasil, em especial o Rio de Janeiro abraçou a causa e fizeram algumas modificações que resultaram no nosso tão maravilhoso samba de gafieira. E para iniciarmos esse primeiro contato com o samba de gafieira, vou estar passando para vocês duas informações bem básicas de movimentação, tá bom? Então olhem só, prestem bastante atenção. Eu vou sempre lembrar que a minha perna esquerda sempre vai atrás e a direita sempre vai à frente, tanto o condutor como o conduzido, tá bom? Então, vou pedir aqui, dentro da nossa queridíssima professora Gessimara, participando aqui conosco, para que ela fique de costas. Eu vou marcar com a minha perna esquerda, inicialmente. E a minha daminha vai iniciar com a perna direita, tá bom? Então, olhem só. Vou marcar tique, tique, tum. Não esqueçam, gravem isso. 7, 8 eu marco tique, tique, tum. E tique, tique, tum. Continuem. Tique, tique, tum. E tique, tique, tum. Reparem que a minha perna esquerda recua, a minha perna direita avança, tá ok? Que quando nós formos dançar juntos vai acontecer assim. Vou ficar aqui um pouquinho mais atrás para vocês perceberem a diferença do meu passo de condutor para o passo de conduzido, tá bom? Então, olhem só. Tirei o peso da minha perna esquerda, a professora tirou da perna direita e nós vamos marcar 7, 8 e tique, tique, tum. E tique, tique, tum. E tique, tique, tum. E parou. Bem facinho, né? Agora, olha só. Informação básica para condutores. A nossa base 2 não vai existir só no corpo da dama. Porém, vocês vão entender. A nossa daminha ela vai fazer um quadrado. Lembram daquela informação de perna direita à frente, perna esquerda atrás? Vai funcionar no mesmo formato para as daminhas. Porém, a daminha vai fazer assim. Ela vai marcar direita à frente e vai começar a fazer o desenho de um quadrado. A perna esquerda vai na lateral, junta e esquerda vai atrás. Como nós combinamos, direita à frente, esquerda atrás sempre, tá bom? Então, lembrem-se dessa informação. 4 tempos eu marco 1, 2, 3, 4, porque eu trago o peso. E, para ficar mais facinho, né, prof? A movimentação do quadril. Vou falar uma musiquinha para vocês, não podem falar para ninguém, hein? Guarda essa informação. Abre junta atrás e abre junta à frente, tá ok? Então, perninha direita, ela vai avançar e eu começo a cantar. Eu marco um abre junta atrás e abre junta à frente. E abre junta atrás e voltei para a base 1. E tique, tique, tum. E tique, tique, tum. Deu para vocês repararem essa movimentação de quadril? Deixa ela aí que tá tudo certinho, tá bom? Agora eu vou fazer junto à professora para que vocês tenham uma ideia melhor de como vai acontecer, tá bom? Abraço de dança, pegando na escápula da dama. Nós vamos marcar primeiro a base 1, o tique, tique, tum. E tique, tique, tum. Quadrado da daminha e abre junta atrás daminha, abre junta à frente e abre junta atrás e abre junta à frente. Bem facinho, né, pessoal? Repararam que a base do condutor ela não mudou? Só a daminha que fez o quadrado? Então é isso aí. Já dá pra gente começar a treinar o samba de gafieira. Bossa
Pessoal, super fácil, né? Ó, só 2 movimentações bem básicas pra gente desenvolver o samba de gafieira e espero que tenham curtido. Tchau, tchau! Bom, conseguiram perceber os elementos que estão presentes aí nas características dessa dança? É isso. A gente tem, né, essa condução elegante, a gente percebeu, embora o professor não tenha trazido os giros, mas a gente percebeu ali uma mudança, né, no cenário, em vez de ser aquele padrão ali paradinho na frente do outro, como ele começou na base 1, na base 2 que a dama fez, a gente percebeu uma saída do ambiente e tudo mais, e ela volta para continuar. Embora pareça complexo, quando a gente olha os dançarinos mais habilidosos, né, aqueles que já têm ali um tempo, vou usar uma expressão que é comum no meio do samba, aqueles que já têm a malandragem do salão ali e do samba, né, pode parecer difícil. Porém, se você começar a treinar aí pela base 1, esse passinho, o tique-tique-tum, que o professor ensinou, a gente já tem uma base e já depois vai aprimorando os passos, vai aprendendo ali os passos mais elaborados, né? Esses giros, essas quedas que são característicos ali da dança. Bom, se nós pararmos para observar, a dança ela é uma atividade física e artística que consegue trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, de forma lúdica e prazerosa. Com isso, ela proporciona grande queima de calorias, o que ajuda a evitar o acúmulo de gordura no corpo. Porém, quando a gente fala, né, de queima de calorias, entendam que eu não estou trabalhando aqui a questão dos estereótipos, não é uma via de regra. Para eu dançar, eu tenho que ser alguém magro. Se eu estou acima do peso ou com algumas dobrinhas mais expostas ali, eu não posso ser dançarino. Esqueçam isso, comecem a praticar, comecem a dançar, uma vez que algo que vai acontecer é essa queima de calorias, né, o que vai ajudar a evitar esse acúmulo de gordura no corpo. Além disso, olha só, outros benefícios, né, outras potencialidades que a gente pode perceber que podem ser trabalhadas com a dança quando a gente olha para o nosso corpo. Bom, você vai ter uma melhora significativa e uma correção da sua postura, tendo em vista que a dança vai exigir ali uma postura melhor, né? Você viu que o professor ensinou que a postura de dança é segurando na escápula da dama, logo você não vai dançar de qualquer jeito, todo torto, né? Ou ainda, imagine, eu vou virar para cá para vocês perceberem, você não vai colocar a sua coluna ali meio fechada, não, você vai manter a postura, uma postura adequada para que você consiga realizar essa condução, realizar ali os movimentos coreográficos. Logo, você vai perceber essa melhora significativa na sua postura. Além disso, vai estimular o ganho de massa muscular, principalmente quando a gente para pensar nos membros inferiores, que são os que nós mais vamos usar, né, ali nas mudanças, nos passinhos. É um passinho muito simples essa base 1, mas se a gente parar para observar de um ponto de vista fisiológico, biomecânico, a gente tem um trabalho gigante de membros inferiores, principalmente das panturrilhas, que são basicamente o segundo coração do nosso corpo, são responsáveis pelo retorno venoso do sangue dos membros inferiores para as partes superiores do nosso corpo. Logo, a gente vai ter esse ganho de massa muscular. Nós vamos conseguir também tonificar diversas partes do corpo, principalmente abdômen e core, né? O core é uma região localizada mais ou menos aqui no meio do próximo ao umbigo, a musculatura intercostal e abdômen, que é responsável pela manutenção da postura mais adequada. Como a gente vai ter a melhora e a correção da postura, nós vamos precisar ter essa estrutura enrijecida basicamente o tempo todo ali na dança, né? Claro que vamos poder relaxar, porém o trabalho constante desse aspecto, dessa característica, vai ocasionar uma tonificação, né? Vai potencializar aí as estruturas do abdômen e do core. Além disso, a gente vai aumentar a mobilidade das articulações, ao mesmo tempo que nós vamos tonificar também esse aspecto. Imagine aqueles grupos de idosos, né, que se propõem a praticar dança de salão, de forma amadora, de forma prazerosa. Os idosos, como é um processo normal do envelhecimento,
ter problemas nas articulações, imagina que o trabalho constante, né, ainda que discreto, ainda que devagar no ritmo deles, a gente vai ter uma melhora aí na mobilidade dessas articulações, ao mesmo tempo que elas vão ficar tonificadas, vão ficar com menos dores e menos problemas. Como é uma atividade, basicamente, se a gente parar para olhar, é aeróbica, porque essa movimentação constante, né, a gente vai ter uma melhora no controle cardiorrespiratório, tendo em vista que você vai ter que fazer a atividade, vai ter que controlar a respiração e tudo mais, então a gente vai ter uma melhora no controle cardiorrespiratório. Esses são alguns dos benefícios, mas nós temos um pouco mais, olha só. Nós vamos ter um aumento da flexibilidade dos membros, né? E a gente percebe isso na execução dos passos. Imagine que para você fazer um passo, vai jogar uma perna lá do lado, assim, ou, sei lá, os braços para cima. A gente tem essa movimentação, o que vai melhorar a flexibilidade dos membros, além de trazer mais consciência corporal para o praticante. Ao passo que ele vai conhecer ali o seu corpo, vai entender até onde ele consegue realizar os movimentos, e a prática constante vai sempre aperfeiçoar essa característica, vai melhorar, vai levar ali uma evolução dessa característica do corpo do praticante, tá bom? Vamos ter uma melhora do condicionamento físico, como a gente começou falando, a dança é uma atividade física e artística e executada, treinada periodicamente, né, constantemente, a gente vai ter uma melhora do condicionamento físico. Além disso, vai ajudar a regular a produção de diversos hormônios. A gente vai ver esse aspecto relacionado aos hormônios, quando a gente fala nos benefícios da dança para a mente. Olha só. Muitas pessoas não sabem, mas também existem vários benefícios da dança em relação à mente, né, aos aspectos cognitivos. Isso porque ela estimula diretamente o hipocampo, que é a área do cérebro responsável por funções como a memória, por exemplo. Além disso, nós temos alguns estudos, né, na verdade, vários estudos que já comprovaram, o texto continua, que essa atividade pode ser benéfica na prevenção do combate de uma série de doenças que afetam o cérebro, como o texto continua mostrando para a gente. E a gente percebe, né, além desses aspectos relacionados à cognição, inúmeros benefícios. Dessa forma, o praticante tem uma grande redução dos riscos de desenvolvimento de doenças como a demência, por exemplo. Além disso, a atividade pode trazer vários outros benefícios para a mente, como esses que vou relacionar para vocês agora. Olha só, a gente vai ter um aumento na liberação de neurotransmissores responsáveis ali pela sensação de prazer, de felicidade, de saciedade, fazendo assim com que você tenha mais bem-estar, tá bom? Além disso, vai ajudar a reduzir o índice de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse no organismo, tá bom? Então, dançar vai te fazer menos estressado. Vai auxiliar no tratamento de doenças como ansiedade e depressão por conta desses neurotransmissores produzidos aqui. É um excelente exercício de autoconhecimento e autocontrole. Além disso, permite um aumento da interação social, tendo em vista que você vai estar ali se relacionando com as pessoas, conversando, dançando, brincando, né? O que contribui para a saúde mental. Vai também ajudar a trabalhar a consciência corporal, contribuindo diretamente para a melhora da autoestima. Vai estimular as interações sociais e a sensação de pertencimento àquele grupo, né? O praticante vai se sentir acolhido e abraçado pelo grupo a que faz parte ali no que se refere à dança. Além disso, vai ajudar a desenvolver o controle emocional. Se porventura a pessoa é tímida, tem alguns ressentimentos, alguns medos, ao passo que você vai se propondo a praticar a dança, você vai desenvolvendo aí esse controle emocional. Bom, a dança de salão e a dança, o samba de gafieira traz consigo esses inúmeros benefícios que citei para vocês, e agora que vocês já conhecem esse estilo de dança, fica aí, quem sabe, o convite para praticar. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.